Dando boa noite e agradecendo ao nosso Lorival Santana pela disposição de participar da roda. Vamos ao assunto. Lorival, o presidente Lula começou hoje uma visita oficial à África e ela se inicia com a parte oficial, né? Se inicia amanhã com o presidente egípcio Al-Sisi. Lula deverá fazer ainda um discurso. Isso ocorrerá na sede da Liga Árabe. E o discurso dele ocorre no momento em que não se sabe como vai progredir o conflito em Gaza. Confira. Antes dos compromissos políticos, a visita do presidente brasileiro começou por um passeio nas pirâmides, acompanhado da primeira-dama. Mas Lula não é o único chefe de Estado no Egito em meio à tensão no território palestino que faz fronteira com o país. Também nesta quarta-feira, o presidente turco Erdogan se reuniu com o presidente egípcio El-Sisi no encontro que retoma as relações entre os dois países, rompidas desde o golpe militar no Egito em 2013. O líder turco diz que está preparado para uma cooperação com El-Sisi na reconstrução do enclave após o conflito. Assunto que, em meio a outras pautas comerciais, também será debatido na reunião de amanhã com Lula, quando será a vez do brasileiro de se encontrar com o presidente egípcio. Além de agradecer a autorização pela saída dos brasileiros de Gaza pela passagem de Rafah no ano passado, Lula deve rechaçar mais uma vez os planos de Israel de uma operação na cidade palestina sem um plano para a retirada em massa dos civis, como Itamaraty já fez nesta terça-feira em um comunicado oficial. E o que existe de proposta sobre a mesa é justamente a solução de dois estados. E embora essa seja também uma solução com uma série de complexidades, mas é a proposta que existe. E o Brasil não está, vamos dizer assim, sozinho. Apesar dos apelos internacionais, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou nesta quarta-feira que Israel lutará até a vitória completa. E isto inclui uma ação poderosa também em Rafah, depois de permitir que a população abandone as zonas de batalha. Ameaça que levou a Liga Árabe a recorrer à ONU para exigir que o Conselho de Segurança aprove uma resolução de cessar-fogo em Gaza. Numa referência à provável operação em Rafah, o representante da Liga disse que o Conselho de Segurança e a comunidade internacional não podem se manter inertes diante de uma situação tão perigosa. E é em meio a este clima de crescente tensão nas relações dos países árabes com Israel que Lula deve cumprir amanhã um outro compromisso importante. Vai discursar na Liga dos Países Árabes, com sede em Cairo. A organização, criada em 1945, reúne as nações do mundo árabe, juntas, em boa parte, pelo sentimento anti-Israel. A visita às pirâmides dá inveja, né, Lorival? Bacana. Uma visita particular, bacaninha. É muito difícil conseguir visitar aquilo sem uma multidão. Ali a Janja deve ter ficado super feliz. Ainda mais que é uma viagem cara, né? Sobretudo. Mas, enfim, vamos à parte oficial da visita. Quer dizer, hoje, quando o Lula estava lá, perto das pirâmides, tinha ido embora do Cairo os negociadores do Catar, dos Estados Unidos, inclusive também de Israel. Tiveram com os egípcios que, de fato, têm um papel central em todas essas negociações. Não parece estar caminhando a proposta de um cessar-fogo e o que estão dizendo, tanto americanos como catares como os egípcios, o Hamas não abdica das suas reivindicações que Israel considera absolutamente não-starters. Exato. E o Hamas quer um cessar-fogo, né, o fim das hostilidades e a troca de prisioneiros. E Israel, por sua vez, quer uma rendição incondicional do Hamas com a entrega dos reféns, né? Então, realmente não há uma possibilidade de convergência neste momento, apesar de que houve esforços muito intensos, realmente, entre americanos. O Bill Burns, o diretor da CIA, estava lá, o Davi Barnea, o chefe do Mossad, também o chefe da Shin Bet, que é a polícia política interna de Israel, os catares, enfim, os egípcios, obviamente, mas Israel está focado agora em planejar essa ofensiva combinada com a retirada de uma parte dos civis, né? Está bastante claro há vários dias que essa condição, mais ou menos imposta pelos Estados Unidos, né, mas também reconhecida por Israel, acho que o governo israelense
reconhece que é preciso deslocar. Ouvi um porta-voz das Forças de Defesa israelenses dizendo que, respondendo a essa pergunta, para onde iriam, né, essas pessoas, aí ele falou, o centro e o norte da faixa de Gaza estão vazios. Então, vazios literalmente. Vazios porque eles destruíram também a infraestrutura, mas parece que a ideia é criar um corredor humanitário em direção ao centro e ao norte. Quer reverter o que foi feito no começo. No começo, o corredor humanitário para o sul, agora volta e é para o norte. Daniel, o presidente brasileiro deve discursar na Liga Árabe, que é uma, digamos, ao longo desses últimos anos tem se tornado uma instituição de pouca eficácia. Em qualquer dos recentes momentos graves que a gente viu nas crises do Oriente Médio, a Liga Árabe perdeu sua capacidade de ser, digamos, coordenadora, inclusive das diversas posturas de países árabes em relação ao conflito. O que o presidente brasileiro quer lá? Quer deixar registrado um recado, uma mensagem para a comunidade internacional baseada num tripé: cessar fogo, soltura de reféns, solução de 2 estados. Uma solução que é defendida por boa parte dessa comunidade internacional. Então, Lula não surpreenderá e não irá por nenhum caminho errado se ele fizer isso. Me parece que há bem menos pretensão hoje, fevereiro de 2024, do que havia de pretensão em 2023, em outra crise, guerra Rússia-Ucrânia, mas também houve em dado momento Israel-Hamas, de exercer algum papel maior de facilitação do diálogo, de negociação, de atuação pela paz. Hoje me parece que essa pretensão é muito mais comedida e o importante é deixar claro alguns pontos. A questão é se haverá algum deslize pelo meio do caminho. Nos discursos que o presidente Lula fez, lidos em que ele seguiu o roteiro, exemplo, a Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado, ele foi bastante elogiado, mandou os recados que historicamente lhe pertencem à diplomacia brasileira e deu esses recados de uma forma bastante clara, de uma forma bastante compreensível para a comunidade internacional, sem nenhuma surpresa. Quando ele se atreve a falar mais de improviso, seja nos próprios recintos onde discursa, seja em declarações rápidas à imprensa, por exemplo, na sua passagem pela China, pelo Oriente Médio, aí pode sair coisa, no mínimo, polêmica. É esse tipo de situação que Lula deveria evitar amanhã ou na sexta-feira em Addis Abeba. Vamos a um outro ponto, Lula, independentemente se você quer alguma observação a respeito da capacidade do Lula de escorregar numa encosta de pirâmide daquelas, é a participação do secretário de Estado americano, o Antony Blinken. A gente viu outros secretários de Estado americanos em priscas eras assumirem um papel quase de broker, realmente, de coordenação e de intermediação entre os diversos lados para tentar chegar ao que fosse o objetivo americano. O Blinken sugere algo um pouco menor. Ele parece alguém que vai lá e pede algo aos seus interlocutores. Pelo jeito, Biden não está conseguindo colocar Israel na posição que gostaria? Você me fez lembrar o período de 90, 91, quando o George Bush pai, depois de expulsar as tropas iraquianas do Kuwait, fez aquela conferência de Madrid. E, na época, o primeiro-ministro era um radical de direita, Yitzhak Shamir, né? Tinha sido guerrilheiro e pertenceu a uma... E o Bibi Netanyahu era o porta-voz da delegação. O Shamir tinha pertencido a uma organização terrorista antes da criação do Estado de Israel. E o Bush falou, olha, ou você inicia esse processo de paz, participa desse processo de paz, ou não tem mais dinheiro para você, não tem mais dinheiro para Israel, né? E eram 3 bilhões de dólares por ano, hoje são 3,8 bilhões em ajuda militar. Então, até eu estou lendo um livro que fala daquele período do fim da unificação da Alemanha, das negociações entre Estados Unidos e Gorbachev, e o Gorbachev com o Pires na mão, né? E que aí o James Baker falou assim, pode pedir dinheiro para todo mundo, só não pede para Israel porque esse dinheiro é nosso, é a gente que dá. James Baker II, esse foi um grande secretário de Estado. Exatamente.
E aí, mas voltando aqui à capacidade dos Estados Unidos de influir sobre Israel, eu acho que existem dois fatores aí. Primeiro é o enfraquecimento global dos Estados Unidos mesmo, né? Assim, a percepção de força dos Estados Unidos está diminuída pela ruptura dos compromissos por parte do Donald Trump, pelo crescimento da ascensão da China e outros fatores, né? E o segundo aspecto é que um presidente democrata, hoje em dia, e historicamente era o contrário, os democratas eram considerados pelo lobby judaico como mais próximos do que os republicanos, né? Inclusive, naquela época, o James Baker falou assim, eles que se danem, eles nem votaram em nós, né? Na época era essa a equação. Hoje em dia é o contrário, quer dizer, a partir, sobretudo, do Donald Trump e a coisa dos evangélicos, essa ligação dos evangélicos com o lobby judaico, se inverteu a situação e os republicanos conseguem colocar os democratas contra a parede num ano de eleição. Há uma cisão entre os democratas por conta do apoio do Biden em Israel. Existe também uma bancada pró-Palestina, né, entre os democratas. Existe até uma deputada de origem palestina e outros muçulmanos e negros, enfim, que são solidários à causa palestina. Então, assim, hoje em dia, o Biden, embora ele tenha sido relativamente firme, né? Mas Israel sabe que ele tem as mãos atadas, que o Biden tem as mãos atadas. Então ele não tem o que os americanos chamam de leverage, né? Ele não tem capacidade realmente de pressionar politicamente Israel.